Estamos a falar acerca de 10 erros comuns na gestão do tempo. O primeiro erro, não fazer uma lista de tarefas. Quando uma pessoa faz uma lista de tarefas, ela consegue ir picando os afazeres. Já fiz isto, risca. Já fiz aquilo, risca. E isso é muito importante. Segundo erro, não estabelecer metas pessoais. O terceiro, não estabelecer prioridades. O quarto, não dominar as distrações. O quinto, adiar uma tarefa importante que está em andamento. Sexto erro comum na gestão do tempo, a sobrecarga de atividades. Há muitas pessoas que gostam muito de estar sobrecarregadas com muitas atividades. Ou seja, gostam de ser multitarefas, gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas os estudos indicam que isso é uma coisa que pode parecer que a pessoa consegue fazer muitas coisas no mesmo tempo. Mas os estudos mostram que a pessoa faz muitas coisas com uma baixa taxa de rentabilidade. Ou seja, a pessoa nunca consegue estar altamente focada nesse projeto, nessa tarefa, nesse a fazer. Então, é um erro muito comum a pessoa querer estar sobrecarregada com atividades. Planeie as suas atividades. Crie uma lista de prioridades. E seja firme nessa escolha, nessa entrega do tempo. Não, agora vou fazer isto e depois vou fazer aquilo. Mesmo que haja muitas coisas por fazer, se você tiver esse poder de decisão, essa escolha nas suas... se você puder tomar essa escolha, então não aceite a sobrecarga de atividades. Não é fazer as coisas devagarinho e olha, vai-se fazendo. Não, nada disso. Mas é um erro a sobrecarga de atividades. Vamos então para o sétimo erro de gestão do tempo: gostar de estar ocupado. É diferente de estar sobrecarregado com atividades. É gostar de estar ocupado. Há pessoas que elas não se sentem bem de outra forma. Elas só se sentem bem se estiverem sempre ocupadas, com muitos afazeres, com muitas coisas por fazer, com a secretária cheia de papéis, coisas para tratar. Há pessoas que são assim. E normalmente são pessoas que são levadas ao stress, muitas vezes à irritação e isso não quer dizer que é um bom gestor. Isso não quer dizer que é um gestor eficaz, não quer dizer que é uma pessoa produtiva, uma pessoa com alta rentabilidade. Isso é um erro. O erro de querer estar sempre ocupado. Isso é um erro. Se nós olharmos bem para as pessoas que são muito bem-sucedidas na sociedade, aquelas pessoas que são assim mais conhecidas, nós vemos que eles sempre têm tempo para uns convívios, sempre têm tempo para uma partida de golfe, sempre têm tempo para um passeio de um veleiro, sempre têm tempo para essas coisas. Então é um erro nós pensarmos que ser bem-sucedido ou ser uma pessoa muito produtiva é aquela pessoa que está sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. Não. Também não é aquele que não faz nada, não é? Então é importante nós sabermos estabelecer prioridades, definirmos o nível de importância, de prioridade e nos focarmos nisso. Mas depois também sabermos fazer a pausa, também sabermos ter o descanso, também cuidarmos de todo o resto da vida, que não é apenas trabalhar, trabalhar, trabalhar. Oitavo erro, tentar fazer multitarefas, ou seja, muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas ao mesmo tempo. Normalmente costuma-se falar isso em tom de piada. As senhoras são experts na questão da gestão de multitarefas, ou seja, e em tom de piada costumamos falar, não é? Muitas vezes conseguem ir a conduzir, conseguem ir ao volante, conseguem ir a pintar-se, conseguem ir ao telemóvel, conseguem fazer uma série de coisas e ainda já estão a pensar no trabalho, já estão a pensar no que é que vão fazer à noite, enfim. É um dom natural que as senhoras têm. Mas quero lhe dizer que ser um multitarefas pode ser muito complicado. É como se costuma dizer, pau para toda a obra. Ou seja, uma pessoa que é eletricista, ele é pedreiro, ele é carpinteiro, ele faz de tudo. É um erro. Quanto mais focado você estiver, quanto mais especialista você for numa determinada área, quanto mais entendido e mais dedicado for
duas áreas na sua vida, mais eficaz você será. Já reparou que um profissional altamente bem-sucedido não é um profissional que sabe de tudo? Não, é um profissional especializado em algo. Ou seja, não é aquele profissional que é multitarefa. Olha, estou a precisar de umas obras lá em casa, então o que é que você sabe fazer? Eu sei fazer de tudo. Quer dizer, isso é bom, não é? Saber fazer de tudo é bom, mas estar ocupado com tudo, ele quer dizer, é muito mais eficaz quando uma pessoa é um especialista. Quando uma pessoa é entendido numa determinada área, um determinado assunto. Assim seja você também na sua empresa, na sua organização, que seja altamente especializada em coisas bem objetivas, em vez de estar tão ocupado em querer atingir todas as áreas de mercado, em querer suprir as necessidades de todo o tipo de clientes, em vez de querer ter todo o tipo de produtos, toda a gama, toda a variedade de produtos que pode haver no mercado. Seja altamente eficaz em algumas áreas da sua empresa, da sua organização e até mesmo da sua própria vida. Erro número 9. Não fazer pausas e não descansar. Todos nós sabemos aquilo que a Bíblia diz, não é? Deus fez os céus e a terra em 6 dias e ao 7º Ele descansou. E estamos a falar de Deus. Quanto mais nós, um ser humano, alguém que se cansa, alguém que fica fadigado, alguém que fica... Quão importante é a pausa, quão importante é o descanso. Nós não somos máquinas e até as máquinas precisam de manutenção. Nós não somos robôs e até os robôs precisam de parar de vez em quando. Nós somos compostos de uma forma que temos uma alma onde nós temos que cuidar dela. E não apenas a alma, bem como também o nosso próprio corpo, bem como também o nosso próprio cérebro. Você sabia que você não consegue estar focado numa mesma coisa durante muito tempo? Muitas vezes a pausa não é algo improdutivo, não é algo que vem para fazer gastar tempo. Não, não. A pausa serve muitas vezes de um separador. Quando a pessoa está a trabalhar durante 1 hora, 2 horas, o melhor que você pode fazer é uma pequena pausa. Desta forma, você até pode organizar a questão das distrações, fazendo aquilo que gosta, mas que o distrai durante o período de trabalho onde você quer estar focado. Você pode fazer essas coisas no momento de pausa. Você pode determinar, em vários períodos do seu dia de trabalho, pequenas pausas, onde nessas pausas você vai distrair um pouquinho a sua mente. Você vai aliviar um pouquinho a sua mente ou os seus olhos, por exemplo, se trabalha no computador ou daquela máquina onde está sempre ali a trabalhar, enfim, seja lá aquilo que for. A pausa é amiga de quem for disciplinado. A pausa favorece a pessoa disciplinada. Então, tanto a pausa como o descanso são importantes. O segredo para se vencer não é o trabalhar muito, mas é o trabalhar bem, é o trabalhar certo, é o trabalhar altamente focado e dedicado para atingir resultados e não focado na tarefa. A pessoa que está sempre focada na tarefa, parece que a tarefa nunca está feita, parece que ela nunca chega ao fim, parece que a pessoa está sempre tumba, está sempre dedicada naquilo. Mas quando a pessoa ela está focada nos resultados, ela sabe que por vezes tem que parar, tem que se distrair um pouco, tem que se acalmar um pouco. Por vezes há situações complicadas que mexem com as emoções. São coisas que causam alguma irritação, ou seja lá aquilo que for. A pessoa que é inteligente, emocionalmente inteligente, ela sabe que muitas vezes a pausa é a melhor coisa que pode fazer. Já se costuma falar, não é? Muitas vezes entre um casal, quando as coisas não estão assim bem, o melhor que pode haver, sabe o que é? É uma pausa. É um pequeno descanso. É uma pequena distração. É sair um pouquinho à rua, acalmar as ideias, arrefecer os ânimos e depois então voltar
e tratar do assunto. Vai ver que isso é altamente produtivo. Assim também é no trabalho. 10º erro comum na gestão do tempo: ineficácia na programação das tarefas. Ou seja, as tarefas não são bem programadas, não são bem estipuladas. A pessoa vai perder tempo, vai gastar tempo, vai investir tempo em coisas que não são importantes, coisas que não são relevantes, coisas que não são prioritárias na vida. Coisas que não trazem retorno, rentabilidade, seja financeiro, seja lá daquilo que for. Então é muito importante haver eficácia na programação das tarefas, na elaboração das atividades, das tarefas a fazer.